canal Experiência com Deus. Paz do Senhor, meus queridos, como está todos? Tudo bem? Meus amados, hoje eu vou tratar um assunto muito complexo. Considero um assunto delicado devido à pergunta que me foi feita e eu fiquei na responsabilidade de responder. Então eu vou procurar responder da melhor forma possível, utilizando né, a linguagem mais simples que chega ao meu alcance, né, para me expressar em relação a esse tema. Qual é o tema? A salvação fora da Igreja Católica? Bom, para começar, eu tenho escutado diversos líderes religiosos, tá? Diversos líderes religiosos, especialmente sacerdotes. Inclusive, eu tenho um primo que ele é sacerdote. E eu lembro-me que eu me encontrei com o meu primo, tá? E ele chegou para mim e disse: Francisco, você renunciou, tá? Você é um apóstata porque você renunciou à fé de nossos pais. Então eu falei para ele: não, eu não renunciei à fé de nossos pais. Não, de maneira alguma. Até porque nossos pais, não me deram opção de escolha, né? Por exemplo, eu era católico não por escolha, senão eu fui obrigado, até porque quando eu fui batizado eu não tinha direito de escolha, não é verdade? Então, por exemplo, você pode ver a questão do batismo, né? A questão do batismo. Batismo é para quê? É para arrependimento de pecado. Mas que pecado eu tinha quando eu me batizei, né? Com os meus 20 dias de nascido, ou com 30 dias de nascido, né? Que pecado eu tinha quando eu fui batizado, quando era bebê, né? Então eu não tinha nenhum tipo de pecado. Então esse batismo, ele não tem, né? Ele não tem nenhum valor relacionado à minha fé, relacionado à minha decisão. E o maior exemplo da questão do batismo é que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, né? Então, se nós devemos seguir o exemplo de Cristo, nós temos que ser batizados quando somos conscientes da nossa responsabilidade, consciente do nosso estado espiritual, né? Nosso estado de pecado. Aí sim, aí nós vamos arrepender dos nossos pecados né, e aceitar Jesus como nosso Salvador. Então, mas a pergunta é essa: há salvação fora da Igreja Católica ou não? Bom, segundo os líderes, né, segundo alguns escritos, afirma que não há salvação fora da Igreja Católica, devido que a igreja é a igreja peregrina, né? É aquela que os seus mártires deram a vida, né? Derramaram o seu sangue, morreram dentro da Igreja Católica para conservar a fé. Então, não há salvação fora da Igreja Católica, até porque Cristo está encarnado na sua igreja. Tá? Vocês podem ver este assunto aí em diversos vídeos aqui na internet, está cheio desse tema. Tá? Eu só estou somente respondendo a pergunta que me foi feita. Então, eu quero dizer para você que esta palavra, esta afirmação é uma afirmação idólatra, é uma afirmação sem nenhum fundamento, porque a salvação não depende de uma religião, não está relacionado com uma organização, de maneira alguma, até como eu falei anteriormente. Né? Por exemplo, eu já falei isso, creio, que quando, por exemplo, Lutério, inclusive eu estava escutando um padre falando que Lutério ele se rebeliou contra a Igreja Católica, criando os protestantes, né? Ele era como um touro dentro de uma sala de cristal, ele quebrou tudo, né? Foi essa expressão que eu ouvi o líder religioso falando. Então, mas na verdade, Lutério, né? Vou repetir, Lutério, ele não se rebeliou contra a igreja em si. Lutero nunca quis sair da igreja. De maneira alguma, ao contrário, Lutero se rebeliou contra, né, a afirmação da
compra da salvação, onde a pessoa comprava a sua salvação com indulgência, né? Pessoas pobres compravam a indulgência, porque comprando a indulgência, quando a moeda, né? Quando você comprava aquela indulgência, você era salvo. Se a sua mãe, a sua avó ou qualquer familiar estava no purgatório, né? A partir do momento que você comprava, ela saía do purgatório, aliviava o seu sofrimento. E tudo isso simplesmente para o quê? Com o propósito, a meta de quê? Da construção da Basílica de São Pedro. Tá? Então Lutero se rebelou contra isso. Então foi quando Lutero apresentou as 95 teses, né, contra este pensamento que, na verdade, era um pensamento diabólico. É um pensamento diabólico. Como é que você vai comprar a salvação se Jesus comprou a salvação por nós? Né? Jesus foi quem comprou a salvação. Então a salvação é gratuita. A Bíblia diz o seguinte, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha vida eterna. Né? Então, esta é a finalidade da morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Então, a salvação não está em uma organização, a salvação está em Jesus. Tá? Está em Jesus. Aí, por exemplo, este mesmo sacerdote estava explicando que de Lutero se originou diversas ramas cristãs, né? Diversas ramas do cristianismo. Tá? Mas, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu quando Lutero tomou a decisão de encarar essa realidade, tá? De colocar em risco a sua própria vida, como os demais discípulos, né? Se levantou para defender a fé. Ele lutou para defender a verdadeira fé que levava à salvação. Muita gente perdeu a vida. Quantas pessoas o catolicismo usou, né, na Inquisição para matar, para destruir pessoas? Isso é livro histórico, tá? Vocês podem ler na história. Isso não tem nada que ver com as minhas ideias. Você pode parar para observar, ler os livros, tá? Busca as histórias da Inquisição, você vai ver. Das cruzadas, você vai ver que muitas pessoas morreram simplesmente por defender aquilo que cria, por defender a fé, tá? Por defender a fé. Foi no caso de Martim Lutero, no caso de outros, e outros, né, dentro da nossa história, que quando começamos a ver, você vai ver que sofreram perseguições por defender a fé. Tá bom? Então, veja bem, vou repetir, vou responder para você que fez a pergunta, tá? Salvação não existe na Igreja Católica. Não existe nenhuma religião salvação. A salvação existe em Jesus Cristo. Jesus, sim. Jesus, ele é o nosso Salvador, tá? Jesus é aquele, né? Aquele que pode e que transformou a nossa vida. Aleluia, por intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Aleluia. Né? Então, por exemplo, alguns líderes religiosos, né, eles procuram, de alguma forma, de alguma maneira, querer confundir a mente das pessoas. Tá? Usando a fé como um comércio, como comercialização. Porém, nada está relacionado com a salvação. A salvação, o único que realmente pode nos salvar é Jesus. Às vezes, mas pastor, há tantas igrejas. Na sua igreja, salvação, pastor? Tá. Então vamos parar para ver o termo da palavra igreja. Tá? Para começar, vamos ver o termo da palavra igreja. A palavra igreja, como se conhece hoje, vem do grego, que significa eclésia. Eclésia significa reunião, chamada a uma reunião. Tá? E esta palavra é aplicada a qualquer tipo de reunião, não somente à igreja. A qualquer tipo de reunião. Tá? É chamada a uma reunião, na verdade. Agora, o que marca a diferença da igreja física para a igreja invisível? A que me refiro à igreja invisível? A igreja invisível é a igreja que ela se forma em toda parte do mundo. Tá? É a igreja
é o corpo de Cristo, a igreja universal, o corpo de Cristo, que é a igreja invisível, tá? Esta igreja, ela é formada por todos que são verdadeiramente lavados e redimidos no sangue de Jesus e que professa a fé cristã. Não se trata de uma organização, de maneira alguma. Não se trata do Ministério Restauração, não se trata da Assembleia de Deus, da Batista, o fim, no independente o nome. Não está se tratando disso. Você está me compreendendo? Tá? Aleluia. Então veja bem, isso não trata de uma organização. Agora, a igreja visível, que é a igreja local, tá? A igreja local, aquela que se reúne, aí sim, aí vem agora a grande diferença. Como identificamos a igreja invisível? Identificamos pela igreja visível, pela igreja local. Tá? A igreja local é aquela que se reúne em nome de quem? Né? E por que se reúne, como se reúne? E qual é o objetivo da reunião? Em nome de quem? Então, quando você se reúne em nome de Jesus, quando você se reúne consciente que está em um culto e adoração a Deus, quando você está ciente que está no caminho da santificação, está dentro dos padrões bíblicos de santidade, né? Que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, verdade? Quando você está dentro do padrão bíblico, quando a Bíblia diz amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Como você está dentro dos padrões bíblicos, seguindo a orientação de Jesus, independente o título, tá? Você está salvo. Por quê? Porque você está reunido em nome de Jesus, você está reunido em Cristo. O que é que a Bíblia diz? Não está dois ou três congregados no meu nome, aí eu estou presente. Não está tratando da denominação tal. Não, de maneira alguma. Tá? Não tá se referindo ao pastor ou ao rabino, não está se tratando ao reverendo, não, está se tratando do seu nome de Jesus, tratando no seu nome. E o mais interessante é que quando Jesus está presente, ele manifesta os dons espirituais, ele manifesta a sua glória, ele manifesta-se de uma forma extraordinária. Tá? Eu glorifico a Deus pelo ministério que eu faço parte. Eu glorifico a Deus mesmo. Por quê? Porque não nos reunimos no nome do nosso presidente, do presidente da nossa assembleia, né, da nossa reunião, que é o pastor Humberto Schmidt Vieira, da nossa igreja, da nossa denominação. Tá? Não nos reunimos no seu nome. Quando ele nos convida à reunião, nós nos reunimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. E é neste nome que nós temos salvação. Amém? Creio que eu contestei a pergunta para você, tá? E vou repetir para você que tinha dúvida, tá? Em esses poucos segundos que me resta, que nenhuma igreja tem poder salvístico, nenhuma denominação, quer dizer, tem poder salvístico. Somente a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo, pastor? É aquela que submete a Cristo, não aos dogmas, né? Não aos dogmas. Aquela que submete realmente a palavra de Deus. Então, você, a igreja onde você vive, a igreja que você frequenta, né? As reuniões onde você vai, é uma reunião que verdadeiramente adora a Deus, onde as pessoas estão preocupadas com o que diz as Escrituras. É uma igreja, é um local que realmente as pessoas amam a palavra de Deus. Se não for, tá? Se for aquela denominação que o seu tempo mais é falar de dinheiro, o seu tempo maior é falar de mediadores, né? De apresentar outros objetos, em vez de apresentar a Cristo como o Senhor, como principal e único, não somente o principal, mas o único, tá? O único digno de ser adorado. Se você não está em um lugar que adore a Deus, que adora a Jesus como o único digno de adoração, o único, não o principal, o único, eu lhe aconselho, saia daí, escape pela sua vida e busque a Deus, busque, aleluia, a revelação
da palavra do Senhor, no precioso nome de Jesus. Aí você encontrará salvação, aí você encontrará paz para a sua alma. Com certeza você vai desfrutar da felicidade eterna. Que Deus lhe abençoe e nos encontramos na próxima oportunidade quando tenhamos algumas perguntas para responder. Você que está disposto, quer fazer alguma pergunta, escreva aqui no comentário, tá? Faça aqui no comentário, faça sua pergunta, que nós com certeza vamos estar respondendo no nome de Jesus.